A resposta de Ulisses é uma das respostas mais fortes desse nosso papo todo aqui. Ele responde: Calypso, mais vale a mortalidade no lugar certo do que a imortalidade no lugar errado. O que está por trás disso? A questão do lugar, a questão do nosso lugar no mundo. O que é Ítaca para cada um de nós? Né? Essa é uma pergunta fundamental. E é uma pergunta que, se pensada, e ela foi pensada muitas vezes para falar do nosso processo de autoconhecimento, de autodesenvolvimento, de propósito, de entendimento de lugar no mundo. A mitologia vem para nos lembrar da importância da gente não arrefecer na busca pelo nosso lugar, mas ou a gente abraça um destino a cumprir e abraça para valer. E isso a gente não está falando que precisa ser uma grande jornada, eu preciso ser o não sei o que, o líder, o protagonista, eu tenho que mudar o mundo, porque já é síndrome de Batman, é síndrome de super-homem, é querer ser super-herói, que é outra parada. O que a gente está falando aqui, a ideia é da gente encontrar paixão no nosso dia a dia, encontrar tesão, encontrar vontade de viver. Aí pode estar a nossa Ítaca. Isso pode ser com a sua atribuição cotidiana, isso pode ser sim no seu casamento, pode ser sim na sua relação familiar. Agora, se não for, que não seja. E que a gente não se furte da possibilidade de seguir em direção à nossa Ítaca. Essa é uma pergunta intransferível. A sabedoria cósmica é essa coisa que fica... Porque o cosmos é a ideia de organizar o caos. Porque nós somos caóticos e nunca deixaremos de sê-lo. Agora, também podemos ser cósmicos, no sentido de organizar um pouco o caos. E aí surge um outro caos, mas a gente tem a potência cósmica, que vai organizando o caos. Porque também, se o Rainer Maria Rilke, caótico, tivesse aceitado a ideia de Freud, cósmico, e se Rainer Maria Rilke tivesse ficado absolutamente cósmico, talvez ele não tivesse criado tanto quanto criou. Então, nessa relação do caos e do cosmos, né? Herói, heroína, íroas, aquela pessoa que vai em direção ao sagrado. Alguém que supera desafios, que supera propostas, até mesmo interessantes, mas que segue em direção ao sagrado. E para isso é fundamental a autopercepção. A autopercepção. Porque para mim a autopercepção é a pesquisa de mim mesmo. Quando a gente fala do conhece-te a ti mesmo, essa frase do oráculo de Delfos, que Sócrates não se cansava de repetir, o conhece-te a ti mesmo precisa de pesquisa. Eu preciso observar a mim, no meu contexto, nas minhas relações, o quanto isso me vitaliza, o quanto isso me enfraquece e me empobrece, o quanto isso me deprime, o quanto isso me tira energia, me tira respeito por mim mesmo, me tira autonomia, me tira propósito. E cada um que viva a sua jornada, não é? E se for necessário, busque ajuda. Porque às vezes a gente precisa tirar a fumaça do caminho, a gente precisa tirar aquilo que não pertence à nossa obra para encontrar pistas da nossa obra. E nem sempre a revelação vem de forma espontânea embaixo de uma árvore. Às vezes precisa de um trabalho terapêutico. E sabe que terapis, em grego, significa abrir portas. Mas é esse entendimento da sua arte de viver e amar. É muito mais esse o sentido, né, do que quando eu chegar à minha aposentadoria ou quando eu fizer com que o meu casamento seja perfeito. O processo de lapidação é menos carvão e mais diamante. Um pouco menos de carvão, um pouco mais de diamante. Um pouco menos de carvão, um pouco mais de diamante. Um processo diário, cotidiano, contínuo, de em direção não a um local geográfico, a um local pontual, mas um local de potência humana de agir, de recriar todos os dias o mito. Então, como a gente consegue fazer com que a nossa vida seja sagrada, ainda que não perfeita? Porque pensando na vida perfeita,
a gente talvez estivesse num lugar que é pretensioso demais, que talvez só sirva aos deuses e às deusas, não a nós mortais. Mas quanto a gente consegue fugir do apequenamento da vida, encontrando paixão no cotidiano, tesão, vontade de viver, e pela vontade de viver, abrir mão, escapar de uma vontade de vingança que muitas vezes, porque eu não consigo viver a vida que quero, aprisiono e apequeno a vida alheia. Sejam bem-vindas e bem-vindas à minha casa. Vocês me fizeram tocar um pouco mais do lugar sagrado para mim hoje.